ele me representa bem. Boa tarde a todos. Boa tarde aos senhores auditores, à procuradoria, secretariados, advogados e demais presentes aqui, atletas. Vamos iniciar a pauta da segunda comissão disciplinar, sessão do dia 18 de junho de 2024, e já iniciamos a pauta com alguns pedidos de preferência, sendo que o primeiro é o processo 547, da doutora Maria Fernanda Saad. Sem pressa, Sou eu, será? Esse aqui tá funcionando. Obrigada. Processo 547 de 2024, Paulista Sub-20, partida entre Oeste e Referência Futebol Clube. Consta na súmula da partida que o atleta amador Renato Vinícius dos Santos Lima, da equipe do Oeste, foi expulso após receber cartão vermelho direto por praticar jogada hostil contra seu adversário, conforme relatado pelo árbitro. Relato do árbitro. Expulso após atingir o rosto de seu adversário com o antebraço em uma conduta violenta fora da disputa de bola. O atleta atingido foi o senhor Cauê Leal Silva Santos, camisa 9, da equipe Referência Futebol Clube. O mesmo continuou na partida. Dessa forma, a Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o atleta Renato Vinícius dos Santos Lima, da equipe do Oeste, como incurso no artigo 250 caput do CBJD. Há uma petição juntada do Oeste, uma defesa escrita. A doutora quer fazer oral ou quer que eu faça a leitura da defesa? Na verdade, eu só vou reiterar mesmo os termos da defesa e vou requerer a absolvição do denunciado. Tá. Bom, a defesa... Quer abrir para a Procuradoria, presidente? Você vai me provocar, né, quando não quiser falar. Tá bom. Então vamos seguir. Então, na defesa, basicamente, os fatos narrados, consoante a denúncia, da veracidade dos fatos. A presente defesa tem por objetivo contextualizar o ocorrido na partida em que se deram os fatos, o que se fará tendo por base única e exclusivamente a súmula da arbitragem, que tem presunção de veracidade. Vejamos. Do teor da súmula, observa-se que a partida estava no final. Desnecessário dizer que os ânimos da partida estavam por demais exaltados. Desnecessário explanar e dizer que os ânimos da partida estavam por demais exaltados, vez que ambas as equipes estavam buscando o gol como objetivo. Conforme relatado pelo juiz e na opinião do mesmo, o denunciado efetuou uma falta dura de forma temerária. Mas conforme o relatado pelo atleta depois da falta, o atleta adversário que sofreu a falta se levantou e continuou a partida sem nenhuma lesão ou algo que impedisse o mesmo de continuar na partida. Tanto que não consta nada na súmula de atendimento médico ou algo do tipo. Conclui-se que a falta ocorrida e sofrida pelo outro atleta não teve violência, truculência ou algo que fizesse o atleta ser expulso ou até mesmo ser denunciado na presente denúncia. Por faltar, assim, o ânimo de prejudicar o bom andamento da partida, a defesa é firme no pedido de absolvição de Renato Vinícius dos Santos Lima, pois, em momento algum, este teria tido o dolo de praticar uma conduta prevista nos artigos 250. Por isso, pede-se a absolvição. Depois tem um tópico sobre a conversão da penalidade em advertência. Basicamente, argumenta que o denunciado é primaríssimo, que foi uma infração ao artigo 250, que autoriza, quando for de pequena gravidade, a conversão em advertência.
Então, a conclusão é o pedido para que seja absolvido, alternativamente que seja aplicada a penalidade mínima convertida em advertência. Essa é a defesa e esse é o relatório, presidente. Obrigado. Pode ao voto, por favor. Vou acolher parcialmente os pedidos da defesa pelos argumentos já descritos, uma falta de baixa gravidade. Voto por uma partida convertida em advertência para o atleta. Doutor Marcos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Sou Marcelo, um abraço. Acompanho o voto e parabenizo a relatora. Doutor Carlos, por gentileza. Senhor presidente, cumprimentando todos os presentes também. Eu acompanho o voto da nobre relatora. Eu também vou acompanhar, então, por unanimidade, é uma partida, né, convertida em advertência. Muito bem, sigamos o próximo processo da pauta. É o processo 543/2024, é uma paulista, uma partida do Sub-17. A relatoria desse processo incumbe a doutora Maria Fernanda Saad. Vossa Excelência, a palavra, doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Processo 543 de 2024, Paulista Sub-17, Paulista entre Santos e Jabaquara. Narra a súmula da partida que o atleta Caio Bispo Veietes, da equipe do Jabaquara, foi expulso com cartão vermelho direto por dar uma entrada de frente com força alta, a perna em riste por cima da bola e as travas da chuteira de um pé atingir de raspão o lado de dentro do joelho de seu adversário de número 10, Benício Posse Souza. O atleta atingido não necessitou de atendimento. Consta ainda na súmula da partida. Conforme relatado pelo diretor da partida, não houve pagamento do quê? Não houve o seu pagamento. Dessa forma, o atleta Caio Bispo Vieites, da equipe do Jabaquara, foi denunciado na pena prevista no artigo 254 do CBJD e a agremiação Santos Futebol Clube na pena prevista no artigo 191, inciso 3 do CBJD. Agremiação e atleta são primários. Há uma petição juntada da equipe do Santos Futebol Clube. Com a juntada do anexo comprovante de depósito bancário datado de 27/5/2024, segunda-feira, comprovando o pagamento do senhor Elton Renan Abrão, diretor da partida entre Santos Futebol Clube e Jabaquara, ocorrida no sábado, no dia 25/5/2024. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Doutor Marcelo Góes, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Doutor Rafael também. Nós temos palavra a produzir, ambos não? O Santos só juntou o comprovante. Eu falei o quê? Desculpa, doutor Fábio. Um abraço. Eu chamo ele de Rafael. A gente se conhece há mais de 10 anos, eu chamo ele de Rafael. Aliás, mandar um abraço ao doutor Rafael. Tomara que esteja nos assistindo. E o Rafael eu chamo de Fábio. Não tem problema. Eles já entenderam. Ok, então ninguém tem palavra a produzir, nenhum dos dois? Ok, então.
Eu vou... do Santos Futebol Clube já foi juntada. Ah, tá, que é o comprovante, né? Perfeito. A doutora Procuradoria não quer se manifestar, ratifica o sistema de denúncia, é isso, né? Ok. Você viu que foi juntado o comprovante do pagamento do Santos, né? O senhor viu, não? Percebeu? Foi feito no dia... É. Acho que no dia da lavratura da súmula, se não me engano, ele falou até hoje não foi pago, mas acho que foi 4 horas da tarde foi pago, pelo que eu vi, né? Exatamente. No mesmo dia que ele falou, até hoje, segunda-feira, não foi pago, mas aí segunda-feira foi pago só 4 horas. Quer falar no microfone, doutor? Só para ver o que a doutora Procuradoria... Chamando... Doutor, a palavra, vou silenciar a palavra. Foi pago depois, é isso? Não, fala, já quer falar alguma coisa sobre a prova? Sobre o que foi Deixa eu dar uma juntado? olhada aqui, peraí. Denúncia não é de minha autoria, mas deixa eu verificar aqui. Partida foi dia 25, o pagamento foi dia 27. Aqui o REC é bem claro, né? Tem que ser feito pagamento antes do jogo, né? Ok. Vou manter os termos da denúncia. Não é minha denúncia, mas vou manter os termos. Obrigado, doutor da Procuradoria. Então, passo a palavra a quem faz a defesa primeiro. Doutor Fábio. Obrigado. Aqui com relação à defesa, então, do Caio Bispo, ele veio denunciado no artigo 254 como jogada violenta. Realmente ele foi expulso com cartão vermelho direto, né? O árbitro afirma aqui que foi com força alta, né? Inclusive concordo com a imputação no 254, porém, como não houve, o atleta não precisou de atendimento, o atingido, é amador, primário, menor de idade, então eu peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Parabéns pela defesa. Doutor Marcelo Góes, por favor. Senhor presidente Marcos, quem saúdo, senhora doutora relatora, senhor presidente, senhor nobre procurador, nobre auditor, eu queria, antes de começar minha defesa, fazer um breve relato a vossas excelências. Semana passada fui convidado pela Comissão de Direito Esportivo da OAB, isso me deixou muito honrado, e nessa sexta-feira farei uma homenagem ao nosso inesquecível João Zanforlin. Então eu queria convidar todos que eu fui imbuído de fazer uma carta, estará presente a filha do Zanforlin, a Daniela, estará presente a esposa do Zanforlin, a dona Heloísa, e eu gostaria de fazer primeiro, deixar aqui nos anais do tribunal a minha grande honra e satisfação de ter sido convidado para esta nobre missão e deixar o convite a todos presentes, ou quem possa conhecer, de estar presente a essa homenagem a esse nosso saudoso amigo Zanfa, que tanto tempo aqui esteve nessa casa, esteve perante esse tribunal. Pois não. Senhores e outros julgadores, está aqui denunciado Santos, como incurso das penas do artigo 191, por não ter, em tempo hábil, pago a taxa do senhor diretor da partida, a partida realizada dia 25/5, um sábado, contra a equipe do Jabaquara. O Santos teve um problema, realmente, um problema de força maior. Houve o pagamento correto da taxa de arbitragem e todas as outras taxas, mas por um problema técnico, um problema operacional, o Santos não conseguiu fazer a tempo, né? Realmente não foi feito a tempo o pagamento do senhor diretor. Mas isso foi dito no momento da partida ao próprio diretor. Tanto é verdade que o Santos se muniu dos dados bancários desse diretor e disse, olha, no primeiro dia útil será feito, pediu o perdão, é evidente, pediu as escusas por não ter efetuado no dia da partida, mas explicou ao diretor, se municiou, pegou os dados bancários do diretor e logo no primeiro dia útil da partida, após a partida, efetuou integralmente a taxa referente ao diretor. Se houve realmente, a gente poderia até pedir absolvição, mas se houve realmente uma não cumprimento do regulamento, isso se deu por força maior, caso fortuito, ou seja, aquilo que não estava previsto pelo Santos. Mas se vossas excelências entenderem de apenar o Santos Futebol Clube, a gente
apenas salienta que milita a seu favor a primariedade como está nos autos. E, principalmente, como foi uma situação de relevância, de pouca gravidade, de menor potencial ofensivo, se penalizado for a agremiação, que o seja da forma de advertência, conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 191. É esse o pedido que nós estamos deixando ao excelso critério de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Marcelo. Parabéns pela defesa. E eu passo a palavra à doutora Maria Fernanda para voto. Fica à vontade, doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Bom, em relação ao atleta Caio Bispo Vieites, da equipe do Jabaquara, muito bem enquadrado aqui pela Procuradoria de Justiça, uma jogada violenta, conforme descrito pela denúncia. A defesa, infelizmente, não produziu nenhuma prova em contrário. Portanto, eu voto por uma partida, não houve atendimento médico, o atleta continuou na partida. Eu voto por uma partida sem a conversão em advertência. Em relação à agremiação, parabenizo o doutor Marcelo Góes, sempre combativo, mas não há nada provado também de que houve algum caso fortuito ou de força maior, muito embora a palavra do doutor Marcelo tenha um peso grande aqui nesse tribunal. Portanto, é inegável que incorreu aqui na infração ao artigo, acho de pouca gravidade, logo foi efetuado o pagamento no primeiro dia útil, mas não posso deixar de apenar a agremiação pelo descumprimento do regulamento, portanto, eu voto pela pena mínima de R$100. É como voto. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Como vota, doutor Carlos Alberto? Senhor presidente, eu acompanho o voto da nobre relatora com relação ao jogador, ao atleta Caio, e também corroboro com o voto da nobre relatora, parabenizando a defesa, mas quando invoca-se o princípio de força maior e caso fortuito, eu preciso trazer aquilo que realmente aconteceu para poder sopesar na absolvição ou na penalização. Motivo pelo qual, pelos fundamentos utilizados pela relatora, eu acompanho no voto. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Eu também acompanho ambas as circunstâncias, observar só o artigo 26 do regulamento específico do Sub-17, que fala que é até o encerramento da partida. Então, fica a pena mínima para o atleta e a pena de R$100 também, pena mínima de multa, a agremiação do Santos. Encerrado o processo 543. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, doutor Marcos. Cinco, quatro, meia. É você? Boa tarde, tudo bem, doutora? Bom, vamos prosseguir então com a pauta. Próxima preferência é o processo 546, Ibrachina Futebol Clube Sociedade Esportiva Palmeiras, Sub-20. Auditor, relator, doutor Carlos Alberto da Silva. Obrigado, senhor presidente. Processo 546, partida realizada em 25 de maio, entre o Ibrachina e o Palmeiras pelo Campeonato Sub-20. Figura como denunciado o atleta profissional João Pedro de Sá Mendonça, do Ibrachina, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ao receber o segundo cartão amarelo na mesma partida. E também figura como denunciada a equipe do Ibrachina, por infração ao artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por deixar de tomar providências capazes de reprimir desordem na praça de desporto. Uma vez que consta na súmula de arbitragem que o atleta profissional João Pedro de Sá Mendonça, do Ibrachina, foi punido com o primeiro cartão amarelo aos 31 minutos de jogo por uma ação temerária e aos 76 minutos de jogo por ter sido punido novamente com cartão amarelo, culminando na sua expulsão ao impedir um ataque promissor atingindo o atleta de número 12, senhor Gilberto Júnior. Consta ainda na súmula relatória da arbitragem e do diretor da partida que aos 58 minutos de jogo, uma criança invadiu o campo de jogo pela grade lateral próximo ao banco de reservas da equipe visitante. A criança foi retirada pelo senhor Ângelo Alves de Oliveira, preparador físico da equipe visitante, não sendo necessário a paralisação da partida.
Não houve apresentação de defesa escrita por parte do atleta denunciado, tampouco por parte da equipe do Ibrachina, lembrando que trata-se de atleta profissional. Não há registro de reincidência por parte dos denunciados. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos. Vamos então a... Não há prova a produzir, né? Não. Só a defesa agora. Isso, oral. Então vamos à defesa, por favor. Bom, de maneira bem breve, cumprimento a todos. Desejo a todos uma boa sessão. Em relação ao atleta, um caso bastante comum, bastante simples, segundo cartão amarelo, uma falta marcada e assinalada com cartão amarelo de baixo potencial ofensivo. O atleta, pela expulsão, já cumpriu a punição automática, é primário, e por isso a defesa requer pela sua absolvição ou, alternativamente, que ele seja advertido nos termos do artigo 250, parágrafo 2º. Em relação à agremiação, o que aconteceu foi o seguinte: uma criança da torcida visitante do Palmeiras conseguiu passar pelo buraco da grade, um espaço pequeno que tinha, era uma criança abaixo com certeza, dos 8 anos, bem pequena mesmo, entrou ali do lado do banco do Palmeiras, onde já foi prontamente retirada pela própria, conforme relatado pela própria membro da comissão técnica do Palmeiras, não teve qualquer prejuízo ou prejuízo à partida. E aqui eu destaco aos senhores um trecho do relatório do diretor de jogo, que fala que o preparador físico da equipe do Palmeiras retirou a criança imediatamente, sem maiores prejuízos à partida, e ao final do jogo conversou com a senhora Gabriela Aragão, representante da equipe do Ibrachina, sobre a necessidade de reparos no alambrado, pois apesar de ser pequeno, o garotinho conseguiu passar e poderia ter acarretado sérios problemas. Levando isso em consideração, o Ibrachina já seguiu com os reparos e, enfim, já vai fechar ali o espaço que estava aberto, que efetivamente era apenas o suficiente para um garotinho, uma criança de menos de 8 anos, ultrapassar e seguir com as devidas providências para a segurança de todos os presentes. Dessa forma, por ser primário, a defesa requer pela absolvição do Ibrachina, mas caso esse não seja o entendimento de vossas senhorias, que pela ocorrência e pela prontidão do Ibrachina em realizar os reparos, que seja aplicada apenas uma pena de advertência em relação à denúncia ora oferecida. É como se requer. Obrigada. Obrigado, doutora. Parabéns pela defesa. Vamos então ao voto, doutor Carlos, por gentileza. Senhor presidente, parabenizo a defesa, a sustentação aqui postulada. Diante dos fatos trazidos pela súmula e o que a gente sempre invoca aqui, o princípio da veracidade relativa dessa súmula, dos documentos juntados aos autos da sustentação oral, como, por exemplo, o relatório do diretor da partida, eu acolho os termos da denúncia, senhor presidente, e voto no sentido de aplicar a pena mínima de uma partida de suspensão pela conduta praticada pelo atleta João Pedro de Sá Mendonça, do Ibrachina, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Como é recorrente nessa comissão, eu converto essa punição em advertência. Mesmo tratando-se de atleta profissional, mas é o que a gente tem aplicado aqui por 2 cartões amarelos, a conversão em advertência. Com relação à denúncia, senhor presidente, contra a equipe do Ibrachina, a nobre defensora trouxe que talvez foi uma conjugação verbal no tempo equivocado. Ela disse que a equipe vai providenciar o reparo, né? Nós temos aí quase um mês da realização da partida, então quero acreditar que ainda não foi feito o reparo. Motivo pelo qual eu aplico a pena pecuniária de R$150, teoricamente a pena mínima pela tabela, por infração ao artigo 213, também do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Carlos. Doutora Maria Fernanda, por gentileza. Parabenizo o nobre relator e acompanho integralmente o voto. Doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. Eu parabenizo o relator. Eu vou acompanhar com relação ao atleta, mas vou divergir a capitulação aqui. Eu acho que a invasão da criança não tem efeito nenhum. O que me causa problema é a questão do alambrado, o buraco do alambrado. Aí seria no artigo 211. Então, eu não vou punir o que está capturado errado. Se fosse 211, eu até puniria com valor de R$150. Como está no 213, é que o 213 também não cabe advertência. Então, vai ficar a multa de R$100 no 213. Mas 211 não está denunciado, eu não vou. 213, então, como está, R$100. Tá. Eu vou acompanhar o voto do relator também. Então,
Foi por maioria, então, a questão aqui, em relação à advertência ao atleta João Pedro, e R$ 150, curso no artigo 213, né? Inciso 2º do CPJD. Por gentileza, eu só solicito a lavratura do acordo. Labratura de acordo? Obrigada. Ok. Divergência minha, né? Isso, por favor. Ok. Conseguiu botar aí? Deixa eu só botar o meu aqui, professor. Pode ir. Bom, então já deu tempo para a votação. Vamos para a última preferência, processo 545. Esporte Clube Água Santa e Esporte Clube São Bernardo. Doutor Marcos é o relator. Obrigado, senhor presidente. Processo 545, a partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-20, envolve as agremiações do Água Santa e do Esporte Clube São Bernardo. A partida foi no último dia 24 de maio de 2024. A doutora Procuradoria denuncia aqui a agremiação da Água Santa e do médico, o doutor Daniel Alexandre Pereira Consone. O infrator, então, aqui é o doutor Daniel Alexandre Pereira Consone, está no artigo 258 do Código e da agremiação da Água Santa. O relato do árbitro diz que, ao término da partida, ele expulsou o médico, doutor Daniel Alexandre Pereira Consone, por se dirigir à equipe de arbitragem e proferir as seguintes palavras, abre aspas, vocês são fracos, vão tudo tomar no cu, vão se fuder, podem me expulsar mesmo, fecha aspas. Então ele está no 258, parágrafo 2º. A agremiação da Água Santa está no artigo 191, inciso 1º acumulado com o artigo 10 do inciso 3º do Regulamento Geral de Competições. Parabenizar o Dr. Joel por ter colocado aqui, isso ajuda bastante a gente. Então ele diz aqui que consta da súmula relatória de arbitragem que a equipe do Água Santa deixou de cumprir regra da competição conforme relatado pelo árbitro. Abre aspas, informa que o campo de jogo se encontra com solo irregular, com diversas placas do gramado sintéticas soltas, as redes das metas com diversos remendos. O artigo 10 do regulamento diz que, inciso 3º, diz que compete ao clube detentor do mando de campo tomar as necessárias providências para que os pisos do gramado estejam em condições normais de uso ou nas condições estabelecidas no regulamento específico de competição de cadernos e de encargos do DIE. A agremiação da Água Santa ela é primária. O doutor Daniel tem uma reincidência aqui. A súmula estatal qual consta. Tem um vídeo aqui, doutor, é isso? Em relação aos reparos que estão sendo promovidos pela Água Tá. Santa no... É o vídeo ou foto? Vídeo, né? É o vídeo. Ok, então tem só um vídeo aqui. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok, vamos olhar o vídeo, por favor. Na verdade, não é a Arena Iramar, é o Baitão, se não me engano. Ou o estádio do Esporte Clube São Bernardo. Exato. A Arena Iramar está interditada para reforma, para adequação às dimensões do campo, para aumento, vai aumentar de 90 para 100. Então, agora o Água Santa está mandando seus jogos nessa arena.
É isso? Só? Só isso? Eu tô meio distraído. Achei que era um goleiro aquecendo. É, Só trocando. a equipe. É. A equipe já está. É sintético ali? É. Tá bom. Então vamos à defesa. Começando pela agremiação, a prova de vídeo que a gente tem foi possível ser juntada, é justamente do dia em que os reparos foram feitos em relação à rede e também ao gramado. Conforme já foi dito, essa não é a Arena Inamar, não é o estádio em que o Água Santa normalmente manda seus jogos, que ele está um estádio interditado, mas está interditado para reforma e ampliação do campo. Então, para essa partida, então, à época, ele mandou em São Bernardo um campo chancelado pela Federação Paulista e pelo Departamento de Infraestrutura e Competições. É um campo que também é utilizado em outros campeonatos promovidos pela Federação Paulista e outros clubes. O Água Santa se prontificou a propor os reparos e, enfim, sanar qualquer tipo de observação feita pela equipe de arbitragem, motivo pelo qual essa defesa solicita e requer a absolvição do clube em relação à denúncia ora feita, mas caso esse não seja o entendimento de Vossas Senhorias, que seja aplicada a pena mínima correspondente, inclusive se cabível a conversão para advertência, diante também da primariedade da agremiação. Em relação ao médico, o que se tem é uma partida extremamente tensa. Verifica-se que ao final do segundo tempo você tem uma virada do Sport Clube de São Bernardo e aos 5 minutos da prorrogação do segundo tempo, um pênalti sinalizado para a equipe do Água Santa, que empatou ao final do jogo. O médico, um mero desabafo, um mero expressão enfim, de tensão em relação à equipe de arbitragem, se manifestou, mas, enfim, não sendo primário e tendo cumprido aí com as medidas cabíveis internamente impostas pela agremiação, a defesa solicita por sua absolvição, mas caso esse não seja o entendimento de Vossas Senhorias, seja aplicada a pena mínima convertida por advertência, nos termos do parágrafo 1º do 258. É como se requer. Obrigada. Ok, obrigado, doutora. Então, vamos ao voto, doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Parabenizar a doutora Helena pelo voto, pela defesa. Senhor presidente, com relação à agremiação do Água Santa, assim, eu acho gravíssima a questão. Se fosse um gramado natural, a gente podia apontar para a fortuitidade, ou então a questão da federação mandar jogos para lá e acabar desgastando o gramado. Mas é um gramado sintético, né? Assim, aos meus olhos, configura desleixo, né? E isso põe em segurança os atletas, né? Porque jogaram um gramado sintético soltando placas, né? Então, eu acho gravíssimo isso. Com relação à questão da rede, eu vi lá que foi resolvido. Eu vou aplicar pena de R$800, considerando todas as benesses, com relação a essa questão do gramado, por achar gravoso. Com relação ao médico, eu vou aplicar a pena de 2 partidas. Lamento não ter sido denunciado uns 258D, que é para vincular a agremiação, porque até eu acho, até já trouxe de discussão essa questão, se é obrigatório o médico estar como é que chama, no túnel ali, não, como é que chama, no banco, né? Se é obrigatório ele estar no banco, e o artigo 17, artigo 25, fala, é obrigatório é obrigatório para cada clube a presença de um médico no local destinado ao banco de reservas, parágrafo 3º. Na ausência dos médicos, a partida não será realizada, e o clube infrator será julgado pela Justiça Desportiva, além de pagar multa administrativa no valor de R$3.000. Então, assim, o árbitro teve como não realizar a partida pelas placas do gramado, pelo perigo com os atletas, ele não suspendeu a partida. Aí ele não suspendeu a partida também, com o que eu acharia, pelo que diz o artigo aqui, não poderia acontecer sem o médico, né? Porque o médico não estava lá. Já foi o tema da partida? Então tá bom. Obrigado pela observação, doutora, eu não tinha percebido isso. Mas, de qualquer forma, eu mantenho a pena de dois jogos para o médico. Para Maria Fernanda. Parabenizar o nobre relator, queria também parabenizar a defesa, mas complementar, né, que o médico, todas as questões que já foram ditas, muito embora que eu reconheça que ele esperou todo esse estresse, mas para ao término da partida fazer
Não é um desabafo, é um desrespeito aqui, né? Eu entendo que é um desabafo e um desrespeito. Então, eu vou só divergir em relação à dosimetria desse médico. Eu vou votar por uma partida, até porque o time, a maioria é amador, né? Então, eu vou colocar a aplicação do 182. Foi solicitado pela defesa, é isso? Não. Tá, mas eu vou de ofício aplicar 182. Não, é que eu ia falar a pedido da defesa, mas eu não me lembro de ter ouvido, não. Então, eu vou aplicar 182 e 2 partidas, na verdade, ficará em uma partida. E a dosimetria em relação à agremiação, à multa, eu voto junto com o relator. Obrigado. Doutor Carlos? Senhor presidente, parabenizo a defesa, o nobre relator, acompanho a dosimetria da pena com relação ao médico. Contudo, data vênia, eu vou divergir da aplicação da pena ao clube, porque num julgamento pretérito, nós julgamos aqui o Esporte Clube São Bernardo, que é o detentor do mando daquele campo, é o titular daquele campo. E nós absolvemos o São Bernardo porque dissemos naquela época que o árbitro deu início à partida, motivo pelo qual não haveria plausibilidade na aplicação da pena, motivo pelo qual eu, com toda a vênia ao nobre relator, eu absolvo a equipe do Água Santa, por conta da sua... a denúncia que foi feita. Quer? Mantém? Bom, vamos então com calma aqui, porque são votos divergentes. Eu vou acompanhar o voto da... Acompanha quem? O relator. Eu vou acompanhar o voto da revisora. Então, são 2 partidas convertidas em uma partida pelo 182. E em relação ao gramado, realmente acho uma situação grave, né? A placa do gramado sintético soltando é descabido, né? Então, vou acompanhar o relator também. Solicito a lavratura. Então, vou solicitar a lavratura do acordo, por gentileza. Divergência e... Não, é do campo, deve ser. Campo. Exato. Por gentileza. Só do campo. Como... Exato. Apenas para esclarecimento, ficou uma partida para o médico e o campo R$800 e a divergência. Perfeito, obrigado, viu? Bom, então... Obrigado. Vamos iniciar aqui pelo primeiro processo. O primeiro processo da pauta é o processo 542, Paulínia Futebol Universitário, Valinhos Esporte Clube, Sub-17. Denunciado Vitor Hugo Alves, como em curso no artigo 254, cuja relatoria é do Dr. Carlos Alberto da Silva. Senhor presidente, processo 542, partida realizada em 25 de maio, entre Paulínia e Valinhos, pelo Campeonato Paulista Sub-17. Figura como denunciado o atleta amador Vitor Hugo Alves dos Santos, do Valinhos Esporte Clube, por infração ao artigo
254, por desferir um pontapé nas costas de seu adversário com uso de força excessiva. Consta na súmula e relatório da arbitragem que o atleta Vitor Hugo Alves dos Santos, do Valinhos, aos 95 minutos de jogo, com a partida paralisada, desferiu um pontapé nas costas de seu adversário, o senhor João Francisco, com uso de força excessiva. Abre aspas, diz o árbitro, conduta violenta. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico. Não houve apresentação de defesa escrita por parte do atleta, frise-se que é amador, tampouco pela equipe do Valinhos. Não há registro de reincidência por parte do atleta denunciado. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado pela relatoria. Poxa, um chute com a partida paralisada. Vamos lá, defesa. Obrigado, presidente. O que chama atenção aqui, e acho que é inclusive porque a douta Procuradoria denunciou no 254, é que o árbitro ele fez questão de colocar como conduta violenta, né? Então, o pedido da defesa é a aplicação da pena mínima, e caso a dosimetria seja maior, como ele possui a atenuante da menoridade e é amador, e é primário, peço a aplicação do 82 também. Essa é a defesa. 50 ou 2. Realmente, como a partida estava paralisada, eu entendo que se enquadraria melhor no 250 como um ato desleal ou hostil. Obrigado, doutor. Doutor Carlos. Senhor presidente, eu vou analisando aí, inclusive parabenizando a defesa, eu vou... Assim, analisando até a súmula, né, o árbitro relata que foi força excessiva, violenta e tudo, mas nem médico precisou, não teve... eu vou desclassificar a denúncia do 254 para o artigo 250 e vou aplicar pena de suspensão de uma partida sem a conversão, já considerados todos os benefícios previstos na legislação, tratar-se de atleta amador e tudo aquilo que a defesa sempre argumenta aqui, né? Esse é o voto, senhor presidente. Maria Fernanda. Qual que é o? É uma partida sem adversário. Uma partida. Eu achei que a súmula não está muito clara. Sinceramente. Não, fora da disputa não. Tá, é partida paralisada. Pior ainda. O pior de tudo é o conteúdo da súmula, que fala desferir um pontapé nas costas com o uso de força excessiva. Como é que um pontapé... Então, assim, um pontapé seria natural desde que fosse... Eu acho Não é. que a súmula não está... Tem alguma coisa equivocada aqui, mas... O 258 é a salvação de... Mas jogada, pô.
Bom, eu vou desclassificar para o artigo 258, que é assumir qualquer conduta contrária à disciplina e à ética desportiva, não tipificada nas demais regras. Muito embora eu acho cabível aqui o 254A, que é uma agressão física, né? O jogo paralisado, um pontapé nas costas, isso me parece mais uma agressão física. Mas, como eu não posso mudar para esse artigo, eu vou para o 258. E, bom, teve uso de força excessiva, não foi numa disputa de bola. Apesar da descrição da súmula tá dificultando realmente o julgamento, eu vou divergir também da dosimetria e vou aplicar aqui 2 partidas. O atleta é amador? Tá. Então, com a aplicação do 182, fica uma partida. Tá, então vamos lá devagarzinho. Aqui foi 250 uma partida com benefício, 258 uma partida com benefício. Doutor Marcos? Senhor presidente, por tudo que nós conversamos aqui, eu vou acompanhar o voto revisor e os motivos já explanados pela doutora Maria Fernanda. Eu acompanho o voto do relator. Aí, Fica por maioria, eu voto 250? Tá bom. Então, 250 uma partida com benefício. Já fizeram? É que ela tá fazendo. Caramba. Errado. Não, prosseguindo. Processo 544, Sociedade Esportiva Itapirense. Esporte Clube HI Entretenimento, sub-20. Noticiado José Eduardo Saltarelli, médico também, no 258 do CPJD. Dr. Carlos Alberto Silva. Quanto médico a gente está fazendo? Processo, senhor presidente, processo 544, partida realizada em 24 de maio, entre Itapirense e Aguaí, Campeonato Paulista Sub-20. Figura como denunciado o doutor José Eduardo Saltarello, médico da equipe do Aguaí, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por desrespeitar a equipe de arbitragem. Consta na súmula e relatório da arbitragem que aos 40 minutos de jogo, o doutor José Eduardo Saltarello, médico da equipe do Aguaí, foi expulso com um cartão vermelho direto por, após adentrar ao campo de jogo para atender seu atleta de número 1, o senhor Guilherme Medeiros, dirigiu-se até a pessoa do árbitro de maneira grosseira e desrespeitosa, proferindo as seguintes palavras, abre aspas, você é palhaço, você é um bosta de juiz, quer te aparecer? Para a porra do jogo antes, caralho. O referido médico havia sido advertido com um cartão amarelo no mesmo minuto de jogo por discordar das decisões da arbitragem. Não há apontamento de reincidência por parte do médico denunciado e não houve apresentação de defesa escrita por parte do denunciado, tampouco por parte da equipe do Aguaí. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Aqui, pelo que dá para entender pela súmula, inclusive aqui o médico entrou para fazer o atendimento, fez alguma reclamação, que nesse caso não foi sequer desrespeitosa, porque o próprio árbitro colocou aqui, que havia sido advertido anteriormente por discordar. Ele discordou das decisões da arbitragem, recebeu o amarelo. E aí ele ficou provavelmente nervoso por conta do amarelo, e aí proferiu as palavras aqui, que realmente foram desrespeitosas, né, quando xinga de palhaço e de bosta de juiz, né? Porém, considerando aqui a primariedade do médico, a conduta que foi pouco, no meu entender, pouco ofensiva, e também que todos os atletas do Aguaí são amadores, eu peço a aplicação da pena mínima com a possível conversão de advertência e, caso a dosimetria seja maior, que seja aplicado um 182. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Carlos. Senhor presidente, parabenizo a defesa, mas fazendo uso aqui da jurisprudência aplicada hoje, inclusive, por caso análogo, eu voto no sentido de aplicar a pena de suspensão de 2 partidas ao senhor José Eduardo Saltarello, médico do Aguaí, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, já com as benesses previstas no mesmo Códex. É como voto, senhor presidente. Ok, 2 partidas então. Só para recapitular, ele foi advertido com amarelo no momento anterior. Depois, após
Não. logo em seguida ou após um Presidente, atendimento? pela ordem, não há essa descrição que é Não. logo em seguida. O referido médico havia sido advertido anteriormente por discordar das decisões da É que arbitragem. se a senhora olhar na Pode ter Só sido olhar em pela- outra situação. Olha em advertências. Não, se a na senhora olhar bula. na súmula, o Você vê minuto o é o cartão mesmo. amarelo dele. É. Tá. É. Não são dois amarelos, não são dois Não. amarelos e vermelho. É um Ele foi amarelo. advertido com amarelo amarelo no vermelho. minuto Sim. X, 45, e no Aí o mesmo vermelho minuto com direto. vermelho Ele direto. vai Porque continuar foi com o mais amarelo. grave. Ele É, carrega o continua. amarelo, ele Sim, carrega o sim, amarelo sim. ainda. É que na Lá súmula embaixo, na consta súmula. Tá, a vermelho direto. Tomou um amarelo e não foi um segundo amarelo, É. foi um Não. vermelho direto. Sim. É, foi um amarelo Pela e aí o das vermelho. palavras, É isso, isso. exatamente. Exatamente. Então, duas partidas. Duas partidas com as benesses do... Tá. Doutora Maria Fernanda, então. Eu vou acompanhar o voto do relator. Bom, nesse caso, e só para justificar que a gente fez um médico anteriormente que também foi desrespeitoso, mas nesse caso ele profere essas palavras no final do primeiro tempo, né? O que é muito grave e cai naquela situação que a gente debate sempre aqui, que é o risco do jogo ter que ser paralisado em razão da expulsão do médico. Então, nesse caso, muito mais grave, eu acompanhei o voto do relator, E o presidente. jogo, como é que ficou? Não foi paralisado? Mas pode iniciar uma partida, né? Na prática. Sim, mas não inicia sem um médico, mas continua sem o médico. Isso é um perigo, entendeu? Não consta aqui que... Ou chama de ambulância e traz para ficar no lugar dele. Eu não sei. Então, ainda que não possa, porque o regulamento, a questão, o que eu entendo é o seguinte: o regulamento deveria falar em compartilhamento, ele não fala em compartilhamento. Se você pode compartilhar o médico da outra agremiação, tudo bem, mas o regulamento não fala em compartilhamento. Hã? Não permite, então fica com Isso, ele. então, eu voto por duas partidas, mas eu acho que você não aplicou um 8-2, né? E aqui. Já, então você aplicou 4 partidas. Só pela ordem não cabe um 8-2, desculpa, pela ordem não cabe um 8-2, porque a gremia tem profissional. Olha, tá aqui, ó, na agremiação tem. Nas duas, ó, as penas desse código são reduzidas pela metade quando a infração for cometida por atleta não profissional ou por entidade partista de competição que congregue exclusivamente atletas não profissionais. Na partida, no Aguaí não tem profissional, mas na outra gremia tem 3 profissionais. Então, não cabe, eu acho que eu entendo. Então, eu voto por duas partidas e sem aplicação do 8-2. Obrigada, doutor Marcos. Eu acompanho. Deixa o microfone. Eu não mencionei o artigo 8.2, eu disse com todas as benesses previstas no regulamento. Se não Ok. cabe 8.2, sem o 8.2 Tá. mantém duas Então, também, partidas. duas Então, o partidas. entendimento de Vossa Excelência é que não cabe um 8-2. Exatamente. Por favor, Duas então, eu voto. partidas. Duas partidas. Duas partidas, não cabe um 8-2 pelo ordem. No 8-2, o artigo 8-2 diz que tendo atleta profissional, ele não faz jus ao benefício, Nem que seja um atleta. nem que seja um atleta. Ok, eu vou acompanhar então o voto de todos, unanimidade, pelos mesmos fundamentos, duas partidas para o médico. Ok. Vamos prosseguir então. Processo 548, Rio Branco Esporte Clube Cosmopolitano Esportes. Também o atleta do Cosmopolitano foi denunciado no 258. Doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Processo 548 de 2024, Paulista Sub-20, partida entre Rio Branco e Cosmopolitano. Consta na súmula da partida que o atleta amador Felipe da Silva Cordeiro Veiga, da equipe do Cosmopolitano, foi expulso após receber cartão vermelho direto por desrespeitar a equipe de arbitragem, conforme relatado pelo árbitro. Relato do árbitro. Foi informado pelo quarto árbitro, o senhor Luiz Renato Cafundó Soares, que o senhor Felipe da Silva Cordeiro Veiga, número 5 da equipe do Cosmopolitano, foi em sua direção proferindo as seguintes palavras. Aspas. Foi falta, caralho. Vai tomar no seu cu, seu arrombado. Fecha aspas. O mesmo se encontrava no banco de reserva e precisou ser contido pela comissão técnica.
Dessa forma, a Procuradoria de Justiça denunciou o atleta Felipe da Silva Cordeiro Veiga, da equipe do Cosmopolitano, como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. O atleta possui na ficha disciplinar uma pena de advertência no 250. A súmula narra de maneira idêntica e há uma petição juntada, uma defesa escrita juntada. Bom, primeiro tem a descrição do que foi narrado pela súmula, pela denúncia. Infelizmente, não há vídeo do momento da expulsão para comprovar que a atitude do denunciado não foi nos exatos termos narrados na súmula. Entretanto, ainda que se admita como verdade absoluta o que foi noticiado pela súmula, tem-se a inexistência de infração disciplinar cometida pelo denunciado. O artigo 258 do CBJD classifica como infração disciplinar o ato de assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Com efeito, as palavras proferidas pelo denunciado não tipificam conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Desculpa. Por óbvio que se trata de conduta que não se pode ter como exemplar. Entretanto, considerando há peculiaridades que envolvem a disputa de uma partida de futebol, se torna quase que inerentes reclamações, quer seja de decisões tomadas pela arbitragem, quer seja em relação às condutas adotadas pelos próprios atletas. E o denunciado, dentro daquilo que habitualmente se verifica nas partidas de futebol, não se manifestou com exagero ou violência. Tanto é que a súmula não relata expressões corpóreas do denunciado que ensejarem qualquer exaltação. Tem-se uma reclamação pontual de uma marcação da arbitragem, algo comum e corriqueiro dentro de uma partida de futebol. A súmula relata apenas uma única conduta do denunciado, nada além disso. Não se quer instituir aqui o salvo-conduto para que os envolvidos façam o que bem entenderem pelo simples fato de estarem participando de uma partida de futebol. Entretanto, é preciso relevar as peculiaridades da atividade e entender que algumas condutas fazem parte do espetáculo. Não menos importante, o Cosmopolitano já tomou todas as medidas administrativas para penalizar o atleta denunciado pela sua conduta. Como é de conhecimento público e notório, o Cosmopolitano é a entidade de prática desportiva que se preocupa com a formação não apenas dos atletas, mas também dos indivíduos, razão pela qual não concordar com reclamações exageradas não concorda com reclamações não concordar, mas deve ser não concorda com reclamações exageradas e sempre adota as medidas contra os atletas para evitar esse tipo de conduta. Se alguma infração disciplinar puder ser imputada ou denunciado, seria promover ato hostil durante a partida, tipificada no artigo 250 do CBJD, requerendo outrossim a desclassificação da denúncia em reenquadramento para o citado artigo. Conclusão. Diante de todo o exposto, requer o reenquadramento da denúncia para o artigo 250 do CBJD e que seja aplicada a substituição da pena de suspensão pela de advertência, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 250 do CBJD, uma vez que trata de infração de pequena gravidade, além do denunciado ser primário. Se ainda assim a infração não for considerada de pequena gravidade, que se admite para debater, requer a punição de suspensão de uma partida. Essa é a defesa e esse é o relatório, presidente. Ok, vamos lá. O voto, por favor. Bom, eu vou divergir veementemente dessa defesa, deixando aqui a minha crítica, né, que eles no texto falam que estão formando não só atletas, mas seres humanos, e no começo eles narram, descrevem a conduta praticada pelo atleta como uma conduta normal e corriqueira, sem qualquer desrespeito, sendo que é evidente que não é. Então, eu vou deixar aqui essa observação e eu vou manter, nos termos da denúncia, o enquadramento no qual o Dr. Joel colocou, 258, parágrafo 2º, inciso 2, do atleta Felipe da Silva Cordeiro Veiga, da equipe do Cosmopolitano, e voto aqui por uma partida. Ok, obrigado. Dr. Marcos. Só retificando aqui, são 2 partidas com 8-2, uma partida. Ok, Senhor obrigado.
Senhor presidente, acompanho o voto da relatora e faço coro com ela. Só observar uma questão rapidinho aqui. Eu lembro isso vai da agremiação. Já teve um atleta que a gente ouviu uma vez aqui que ele foi punido e estava numa outra agremiação e ia cumprir na outra agremiação que ele estava. Aí que eu acho que entra o 258D. Porque lembro do saudoso Palmeiras, que era um time mais disciplinário que tinha no Paulista de 93, se não me engano, que era um time que jogava na bola, né? E tem times que não jogam na bola, que é pancada atrás de pancada. Então, acho que a agremiação é que tem que educar o atleta, não a gente aqui. Então, eu acho que merecia uma multa da agremiação 258D. Parabenizo o voto e acompanho. Ok, obrigado, doutor Carlos. Senhor presidente, parabenizo a defesa, parabenizo a nobre relatora. Faço uso aqui da palavra do defensor, né? Por amor ao debate. Por amor ao debate, eu acompanho o voto da nobre relatora. Eu também vou acompanhar sobre os mesmos fundamentos. Uma partida com benefício. Bom, próximo processo, a associação é 549, Associação Desportiva Taubaté, São José Esporte Clube. Também houve um denunciado. Débora, é isso? Débora? Isso. É feminino? Ah, tá, Paulista feminino. Débora Vieira Costa, com em curso 250, Dr. Marcos Roberto é o relator. Obrigado, senhor presidente. Conforme Vossa Excelência mencionou, Taubaté Futebol Feminino e São José Esporte Clube SAF, no dia 2 de junho, que foi essa partida. E a doutora Procuradoria traz aqui como infração cometida pela senhora Débora Vieira Costa, está no artigo 250 do Código, é da agremiação do São José Esporte Clube SAF. O árbitro diz que ela foi expulsa com o uso indevido da mão no rosto do seu adversário de maneira temerária na disputa de bola. A mesma havia sido advertida anteriormente por atitude antidesportiva, pois com o jogo paralisado simula um chute próximo à sua adversária sem ter contato com a adversária. É o artigo 250 que ela está denunciada. Ela não tem antecedentes. A súmula traz aqui exatamente o que consta da denúncia e não há defesa escrita, senhor presidente, seu relatório. Obrigado, presidente. A atleta primária, né? Segundo cartão amarelo, lance comum da disputa ali, uma mão alta, temerária. Peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Ok, obrigado, doutor Marcos. Senhor presidente, parabenizo a defesa e acolho o pedido, então pena mínima convertida em advertência. Ok, obrigado, doutora Maria Fernanda. Acompanho. Doutor Carlos, Acompanho, senhor presidente. também vou acompanhar sobre os mesmos fundamentos. O 550 é multa? Será que ele ia falar? Pode ser. Pode ser. Ok, processo 550, Associação Atlética Francana e Comercial Futebol Clube, doutor Carlos Alberto da Silva. Processo 550, partida realizada em 1 de junho, entre as equipes da Francana e Comercial, Campeonato Paulista Sub-15. Equipe denunciada é a Francana por infração ao artigo 206, por atrasar o início da partida devido à ausência do médico da equipe. Consta na súmula e relatório da arbitragem que a equipe mandante, ou seja, a equipe da Francana, provocou atraso de 18 minutos para o início da partida por falta de médico na equipe. Não há reincidência específica por parte da equipe da Francana, tampouco houve apresentação de defesa. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok, obrigado. Vamos à defesa, então. Obrigado, presidente. São 18 minutos, né? Apenas pelo princípio aí da razoabilidade e proporcionalidade, peço que seja considerada, como não há reincidência específica, que não seja considerada a reincidência para aplicação da tabela. É a defesa. Ok. Doutor Carlos. Senhor presidente, acompanho fora pedido pela defesa e diante dos fatos trazidos pela súmula e pela jurisprudência adotada por essa comissão, voto no sentido de aplicar a pena pecuniária de R$ 2.700, que é o resultado dos minutos de atraso pelo mínimo da tabela de R$ 150, a equipe da Francana por infração ao artigo 206. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Acompanho, presidente. Doutor Marcos. Senhor presidente, eu só vou fazer justiça com a semana passada, vou abrir a divergência, porque eu até falei, a gente discutiu essa questão do cálculo errado da tabela, porque o amador está 150 e o feminino ele está 300. Então, se o amador já contém a benesse, então se não contivesse, estaria 300. Então, o amador ele está igual ao profissional.
o cálculo está errado. Então eu não vou poder apenar pela metade por R$75, que o mínimo é 100. Eu vou apenar com R$100 nos 18 minutos. E tanto a reincidência, né? Tem. Então, então a reincidência bate para mim, elas acabam se compensando. Então vai ficar R$1.800, segundo meu voto. São 18 minutos a R$100, que é a pena mínima possível, aplicável. Então, 1.800. Ok, então temos votos divergentes. Aí eu acompanho o relator. Vai pedir. Vai recorrer? Não? Ok. Maioria. Oi, assim, 5 já foi? Já, não? Não. Não. Tá apressado. Aqui embaixo. 551. Esporte Clube Noroeste, Independente Futebol Clube. Carlos Alberto Silva também. Processo 551, partida realizada em 1 de junho, entre as equipes do Noroeste, Independente, pelo Campeonato Paulista Sub-15. Figura como denunciada a equipe do Independente por infração ao artigo 206, por atrasar o início da partida. Consta na súmula da arbitragem, senhor presidente, que a partida visitante, ou seja, a equipe do Independente, provocou atraso de 3 minutos para o início da partida. Há reincidência específica por parte da equipe do Independente, que foi punida por infração ao artigo 206 em 22 de agosto, por partida realizada em 5 de agosto. Em 31 de julho, por partida realizada em 17 de julho. E em 27 de junho, por partida realizada em 8 de junho. Não houve apresentação de defesa escrita por parte da equipe denunciada. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Doutor Fábio. Obrigado. A defesa pleiteia a pena mínima. Ok, obrigado, doutor Fábio. Doutor Carlos. Senhor presidente, mantendo o meu voto pretérito, eu voto no sentido de aplicar a pena pecuniária de R$900, que é o resultado dos minutos de atraso, por R$150, multiplicado pela reincidência específica. Então, totalizou R$900. Essa é a aplicação por infração ao artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse é como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Maria Fernanda. Acompanhe o nobre relator. Doutor Marcos. Eu abro divergência de novo, fazer jus com o voto anterior. R$300, que é o mínimo 100, é sub-15, né? Então, eles se compensam ali tanto o amadorismo da agremiação com a reincidência, então R$300. Eu acompanho o voto do relator, então, sobre os mesmos fundamentos. Prosseguindo, processo 552, Esporte Clube União Suzano, Clube Atlético Mogi das Cruzes. Também aqui um denunciado, com incurso 254A, o atleta do Atlético Mogi. Já a auditora, relatora é doutora Maria Fernanda Sade. Obrigada, presidente. Processo 552 de 2024, Paulista Sub-17, partida entre Ecos e Atlético Mogi. Consta na súmula da partida que o atleta da equipe do Atlético Mogi, Júlio César Pedão Bezerra da Silva, foi expulso com cartão vermelho direto por desferir e acertar uma cotovelada no rosto de seu adversário de número 10, o senhor Rian Durais Moreira, na disputa de bola. O mesmo foi atendido e permaneceu no jogo. Dessa forma, a Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o atleta Júlio César Pedão Bezerra da Silva na pena prevista no artigo 254-A do CBJD. O atleta é primário, amador, e esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Doutor Fábio, a defesa, por gentileza. Obrigado, presidente. Eu entendo aqui que, como foi na disputa de bola, né, não tem nenhum relato aqui de nenhuma comoção dos atletas, dos atletas da mesma equipe, né? Eu entendo que não se configura aqui uma agressão dolosa. Entendo mais por uma atitude, uma jogada violenta, né? Ali um braço, talvez mais uma força excessiva na disputa de bola. Peço a desclassificação 254A para o 254. O atleta é primário, né? Amador.
e também tem a atenuante da minoridade, então peço a aplicação da pena mínima e caso se a dosimetria seja maior, que seja aplicado 182, é a defesa. Ok, doutor Fábio, obrigado. Pede a desclassificação para o 254. Doutora Maria Fernanda. Obrigado, presidente. Parabenizo a defesa, acolho os argumentos aqui trazidos. Acho que realmente não teve... Foi na disputa de bola, né? Embora seja cotovelada, não pé. A gente entende que isso é uma jogada corpórea também. Não teve comoção da equipe adversária, conforme bem trouxe a defesa. Mas o atleta atingido foi atendido, né? Então, por essa razão, não voto no mínimo da pena, e sim por 2 partidas. Com a aplicação do 82, fica 1 partida, no 254. Doutor Marcos. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto da relatora. Doutor Carlos. Acompanho. Também vou acompanhar a unanimidade. Então. Bom, prosseguindo, processo 553, Grêmio Esportivo Osasco e Oeste Futebol Clube, Sub-17. Aqui há a denúncia em face da agremiação do Osasco, como em curso no artigo 206 do CPJD. Doutor Marcos Roberto, por gentileza, é o relator. Obrigado, senhor presidente. Paulista Sub-17, conforme Vossa Excelência mencionou, Grêmio Esportivo Osasco e Oeste, dia 1º de junho, que foi a partida. A dona Procuradoria denuncia aqui a agremiação do Grêmio Esportivo Osasco no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E o motivo é o seguinte: acréscimos devido a substituições, entrada da maca no campo de jogo em ambos os tempos e atendimento médico aos atletas lesionados. Informam ainda que houve atraso de 4 minutos no início da partida devido ao lançamento de documentação das equipes após o término da partida. Houve atraso de 3 minutos no reinício da partida devido ao atraso da equipe mandante. Ela tem uma reincidência aqui, Grêmio Esportivo Osasco. A súmula consta a mesma coisa que está aqui na denúncia. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Fábio. Posso fazer? Obrigado. Eu estou analisando a súmula aqui e, na verdade, os primeiros 4 minutos do atraso do início da partida, o árbitro ele coloca que foi devido ao lançamento da documentação das equipes após o término da primeira partida, né? Então, aqui eu vejo que o atraso ele não foi gerado pela agremiação, né? Então, a responsabilidade mesmo da agremiação, no caso, o Osasco, é só referente ao atraso no reinício, né? Então, aqui são 3 minutos. Então, sobre esses 3 minutos, eu peço a aplicação da pena mínima, é a defesa. Obrigado, doutor Marcos. Senhor presidente, parabenizo a defesa. Eu vou, para fazer jus aos votos que anteriores, eu respeito a tabela que a federação impôs para que nós apenemos, mas fere o princípio da isonomia. Então, eu não posso concordar e vou aplicar a pena mínima, que é de R$100. São 3 minutos, R$300. Como as duas se compensam, né? Então, fica R$300 a pena. É como voto, senhor presidente. É 150 na tabela, 150, 206. Eu votei pelos 3 minutos. Não, são 3 minutos da denúncia, né? Ele não colocou 4, colocou só 3. Então, eu também tinha visto isso, tá? Sim, acaba confundindo, também confundindo no começo. Mas são só 3. 150. Eu vou votar aqui nos termos da aplicação da tabela, 450. Apesar da agremiação ser reincidente, não é reincidente específico, então eu voto por 450, presidente. Presidente, esse é o voto. Carlos. Senhor presidente, eu acompanho o voto... Revisor. Sim, voto revisor, R$450. Vou acompanhar também, por maioria, voto revisor, R$450. Prosseguindo, processo 554, Atlético Guaçuano e Associação Atlética Ponte Preta. Também aqui o Samuel
dos Santos Lima, atleta da Ponte, foi denunciado por inclusão no artigo 258 do CBJD. Doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Processo 554 de 2024, Paulista Sub-17, partida entre Iguaçuano e Ponte Preta. Narra a súmula da partida que o denunciado Samuel dos Santos Lima, da equipe do Ponte Preta, reclamou da equipe de arbitragem com os seguintes dizeres. Relato do árbitro. Após o término, o mesmo saiu reclamando, dizendo as seguintes palavras, aspas, vocês estão de sacanagem, próxima vez faz um gol para os caras. Ao ser abordado pela arbitragem, o mesmo fez gestos de silêncio para a equipe de arbitragem. Neste momento, foi advertido com o amarelo e, consequentemente, o vermelho. Após a expulsão, o mesmo proferiu as seguintes palavras para a equipe de arbitragem, aspas, vai tomar no cu, seus bunda mole. Ainda na saída, o mesmo começou a provocar seus adversários, iniciando um princípio de tumulto, sendo contido pelas comissões técnicas de ambas as equipes. Dessa forma, o atleta Samuel dos Santos Lima foi denunciado na pena prevista no artigo 258 do CBJD. O atleta, segundo sua ficha disciplinar, já foi apenado com pena de advertência no artigo 258. E há uma defesa escrita. Bom, narra-se aqui a denúncia, né, o artigo, o enquadramento, os termos da súmula. Destarte insta a salientar que narrar fatos, ânimos narrandi, ou criticar agentes, ânimos criticandi, sem especial fim de macular sua honra objetiva ou subjetiva, constitui conduta atípica e tal hipótese é passível da aplicação do princípio da insignificância. Por analogia, destaca-se a atipicidade quanto ao crime de ameaça em casos de afirmação proferida no calor de uma discussão, sem promessa de mal futuro e sério, mas apenas desabafo ou bravata. E aqui tem um recurso crime da turma recursal. Ademais, diante da ausência de qualquer prova de vídeo que corrobore com o relato do árbitro da súmula, forçoso entender pela ocorrência de tumulto por iniciativa do atleta. Cumprimento da suspensão automática, então aqui também descreve que ele já cumpriu automática, e pedidos. Diante do exposto, a defesa requer a absolvição do atleta denunciado. Se este não for o entendimento, o que faz por amor à argumentação, requer a conversão da pena em advertência com fulcro no parágrafo 2º do artigo 258 do CBJD. Se ainda assim este não for o entendimento dos nobres julgadores, requer a condenação na pena mínima reduzida pela metade por tratar-se de atleta amador, conforme dispõe o artigo 182. Esse é o relatório. Só um minuto. Para eu ir a voto? É amador, né? Sim. E não é residente, né? Teve advertências. Ele né, não é residente porque teve advertência. Bom, ao voto. Eu até entendo que no início aqui da descrição, quando ele foi advertido, né, vocês estão de sacanagem, ele até foi um pouco mais irônico, mas sem uso de palavras de baixo calão, ainda assim desrespeitosas. Depois ainda advertido, não, antes ainda de ser advertido, ele ainda faz sinal de silêncio, que é um sinal de desrespeito à equipe de arbitragem, e depois, ao ser expulso, ainda proferiu palavras de baixo calão, bem como provocou as equipes e iniciou um princípio de tumulto. Então, por essas razões, pela descrição pura da súmula e esses elementos aqui citados, eu vou votar por 2 partidas. Como ele é atleta amador, com a aplicação do 182 fica 1 partida. É como voto. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Doutor Marcos. Acompanho o voto. Parabéns, senhor presidente. Doutor Carlos. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto da nobre relatora, mas a súmula aqui, ó, ao ser abordado pela arbitragem, né? O atleta me trouxe certa confusão esse trecho aí. Ao ser abordado pela arbitragem, o mesmo fez gesto de silêncio. Mas vou acompanhar o voto da nobre relatora. Obrigado. Eu também acompanho por unanimidade uma partida com benefício, né? Não, é policial militar.
Bom, 555. Barcelona Esportivo Capela, Esfera, Sociedade Anônima. Sub-13. A equipe do Barcelona foi denunciada como incluso 1913, combinado com 10, nono do REC. Doutor Marcos Roberto é o relator. Obrigado, senhor presidente. Conforme Vossa Excelência mencionou, Paulista Sub-13, Barcelona Esportivo e Esfera Futebol Clube. Parabenizar a equipe do Barcelona, já joguei contra eles no... Não, no Amadé, antes fosse Sub-13, doutor. Eu joguei na Várzea, eu fico feliz que eles estejam já aqui na federação. Parabéns pela administração deles, ter chegado aqui. Barcelona Esportivo, artigo 191, ele está denunciado no inciso 3º, acumulado com o artigo 10, inciso 9 do REC. Consta na súmula relatória de arbitragem que a equipe mandante do Barcelona Esportivo deixou de cumprir regras da competição conforme relatada pelo árbitro. Informa que não havia placa de substituições. O regulamento, artigo 29, diz: o clube mandante deverá cumprir todas as exigências legais e regulamentar a sua exclusiva responsabilidade e providenciará notadamente. Inciso 9, placa de substituição. O Barcelona não é reincidente. A súmula expressa tal como consta. Só me diz, presidente. Na súmula consta exatamente que. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Fábio. Presidente, pela primariedade, pela categoria sub-13, peço a aplicação da pena mínima e a aplicação do 8.2. Ok, agradeço. Doutor Marcos. Senhor presidente, apesar de ser um sub-13, é gravíssima a falta da placa de substituição, né? Como é que o árbitro vai se virar, né, a substituir os atletas? Vai ter que ficar gritando, e o cara grita de lá, talvez fazer mímica, né? Talvez impontar, fazer 2, 1, 3, então é uma coisa complicada, né? Assim, por ser sub-13, eu vou aplicar a pena de R$600 aqui já, com todos os benesses que fossem razoáveis, né? Até porque existe uma outra denúncia numa partida em seguida, e essa é a partir das 14h30. Às 16 horas tem a mesma circunstância. Mas aí tem a denúncia, hein? Também? Tem. É a de baixo, aí vai ser, acho que outro relator, só para... Para cada uma. Né? Então, Tá bom. essa é a pena, senhor presidente. Então, doutora Maria Pedro. 600. É só a placa, falta da placa. Eu acompanho o voto do relator e parabenizo. Doutor Carlos. Senhor presidente, acompanho. Também vou acompanhar em unanimidade pelos mesmos fundamentos R$600. Bom, o próximo processo é exatamente idêntico, mas, bom, tem que falar. Vou ser breve, presidente. Relatório de voto, pode ser, doutor? Tudo bem? Relatório. Processo 55... Você não quer fazer a defesa? Não, relatório de voto. É a mesma coisa. Não vai pedir absolvição? Fala assim, vocês são muito bons. Eu vou. Eu vou fazer a defesa.
Então vamos lá. Mas fique à vontade para votar como você quiser. Você tem independência. Vamos lá. Vamos lá. Posso, presidente, fazer o relatório? Vai lá. Processo 556 de 2024, Paulista Sub-14, partida entre Barcelona Esporte e Esfera Futebol Clube. Bom, a súmula é idêntica ao julgamento anterior. Os mesmos fatos narrados, o clube não informa que não havia placa de substituição e, portanto, foi denunciado nos termos do artigo 191, inciso 3 do CBJD, combinado com o artigo 29, inciso 9. Esse é o relatório, não há defesa escrita. Doutor. O doutor Fábio pediu para você aqui, já fez a defesa. Sendo mesmos moldes, né? Na verdade, vou falar rapidinho. Como eu fiz na semana passada na terceira comissão, a defesa, eu pedi o entendimento, a consideração do bis in idem, né? Se não, caso os senhores não entendam pelo bis in idem, porque os jogos são consecutivos e no mesmo dia, eu pedi que a pena para esse segundo jogo fosse considerada, na verdade, fosse atenuada pelo simples fato de que não é impossível que se repare isso, sendo que um jogo é seguido do outro, né? Então, se eles estão sendo apenados porque no primeiro jogo não tinha, pode ser que eles descobriram na hora que não tinha, não daria tempo hábil de ter uma placa de substituição para o segundo. Então, por isso eu pedi uma pena menor nesse caso. É a defesa. Bom, pela discussão anterior até que tivemos aqui, sei que haverá divergências, mas o meu entendimento é de que sim, apenar a agremiação novamente seria incorrer em bis in idem, uma vez que é uma partida subsequente à outra, não havia tempo de reparar. Eu faço aqui um paralelo, um mutatis mutandi com um radar semafórico que pega você num dia de rodízio. Você não pode ser multado imediatamente de novo por aquele mesmo fato. Então, por essa razão, eu absolvo aqui a agremiação. É como voto. Doutor Marcos. Senhor presidente, acompanho e parabenizo a relatora, até porque a gente busca aqui a justiça, e a justiça está sendo feita dessa forma, eu acompanho. Doutor Carlos. Eu acompanho. Você Com dor no coração, mas... Eu acho que não há uma bis in idem, eu acho que é possível, se não é impossível reparar. Há uma possibilidade de reparar, e são campeonatos diferentes, também entendo assim. Você pode ter percebido que não há placa no primeiro tempo do primeiro jogo e precisa buscar a placa, trazer para o segundo jogo de outro campeonato, é o mesmo time, mas é uma outra idade, né? Daria para reparar. Então, eu sou voto vencido, tudo bem, mas está absolvida. A pena eu vou manter a de 600 para manter a coerência pelo meu voto anterior. Desculpa, esqueci. Tá, e aqui o último, o derradeiro é bravo, hein? Vamos lá. Barcelona. Bom, vamos lá, gente. 557, Clube Atlético Joseense e Associação Desportiva Guarulhos. Também o técnico do Guarulhos foi expulso e denunciado como incurso no 258, Dr. Marcos Roberto Lopes. Obrigado, senhor presidente. Paulista Sub-14, conforme Vossa Excelência mencionou, processo 557 de 2024, Clube Atlético Joseense e Associação Desportiva Guarulhos, dia 2 de junho, que foi essa partida. A Procuradoria denuncia aqui infração cometida pelo senhor Lucas Capote Lenoble, da agremiação da Associação Desportiva Guarulhos. O árbitro relata que, após ter sido advertido verbalmente por discutir com o torcedor, saiu da área técnica, se dirigiu até a arquibancada e ofendeu o torcedor com as seguintes palavras, abre aspas, vai tomar no cu, seu palhaço, filho da puta, fecha aspas.
sendo contido por membros de seu staff. Torcedores próximos disseram, abre aspas, você tem que dar exemplos, menino dessa idade, fecha aspas. Ele não tem antecedentes. Esse é o cartão vermelho direto do seu relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado. O técnico, ele discutiu com o torcedor. Não sabemos o que o torcedor falou para ele também, mas ele teve uma conduta ofensiva, né, ao torcedor ali, no meio de todo mundo. É um sub-14. Ele é primário, faz jus ao benefício do 182. Então, eu peço a aplicação da pena mínima. Com a aplicação do benefício do 182, é a defesa. Senhor presidente, eu acho grave pela seguinte circunstância. Torcedor de sub-14, quem são os pais, né? Ninguém vai ter um sub-14. Então é um absurdo. O cara, desculpa, o cara não. O senhor está à frente de uma agremiação, xinga os pais de alguém lá em cima e ainda dá exemplo péssimo para as crianças. Eu vou aplicar a pena de 2 partidas, observando já as benesses que ele tem, quaisquer que tenham. 4 partidas reduzida a 12. 4 partidas? Reduzida a 2 partidas. Ok, doutora Maria Fernanda. Eu parabenizo, entendo da mesma maneira, né? Sub-14, a própria torcida, eles disseram, você tem que dar exemplo para os meninos dessa idade, de maneira muito ponderada. Então, eu voto junto com o relator, presidente. Doutor Carlos. Senhor presidente, eu acompanho o relator, imagina lá, tem que dar exemplo pro meu filho, o cara tá falando lá, que é o pai do jogador lá, a mãe. É mais ou menos isso aí. Eu voto por 3 partidas, tá? E com benefício fica 1,5, uma partida. É isso? É isso. Então tá bom, voto também divergente, aí maioria 2 partidas. Há 10 anos. Vamos lá. Processo 558, International Academy. Caramba, Organização e Exploração de Atividades 10, Clube Bandeirante Atlético Esporte. Não, 10, olha, versus. Desculpa. Eu já tô com a cabeça. Vamos lá. International Academy versus Clube Bandeirante Atlético. Sub-17. Carlos Eduardo de Oliveira, atleta do Bandeirante, foi denunciado como incurso no 250, doutora Maria Fernanda Sardi. Obrigada, presidente. Processo 559 de 2024, Paulista Sub-17, partida entre I9 Futebol Tech e Bandeirante. Consta na súmula da partida que o atleta amador Carlos Eduardo de Oliveira Castro, da equipe do Bandeirante, foi expulso após receber cartão vermelho direto por praticar jogada hostil contra seu adversário, conforme relatado pelo árbitro. Expulso por atingir seu adversário de número 18, senhor Eduardo Henrique Freitas Machado, com uma cotovelada no rosto na disputa de bola. Informa ainda que o atleta atingido não necessitou atendimento médico e permaneceu na partida. Dessa forma, a Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o atleta Carlos Eduardo de Oliveira de Castro, da equipe do Bandeirante, como incurso no artigo 250 caput do CBJD. O atleta é reincidente, já foi apenado aqui no 250 combinado com 82 por 2 partidas, então entendo que foi algo de alta gravidade. E esse é o relatório, presidente. Com a palavra, nosso mestre, doutor. Obrigado, presidente. Eu vi aqui que o atleta tem na sua ficha disciplinar uma condenação que entendo aqui impossível, na verdade, porque ele pegou com o artigo 182 2 partidas no 250. Só que a pena máxima do 250 são 3 partidas. Verdade. Então, ele deveria... Aqui foi apenado injustamente, né? Deveria ter sido visto essa questão... É um erro material até, né? Eu acredito que tenha sido cumprida 2 partidas mesmo, Caramba. inclusive. É. Porque saiu... Aí tá errado Então, mesmo. fica aqui meu... Devia ser 2 partidas sem 182, né? Mas então, aí, mas só que ele o dia subjetivo 2 partidas poderia, só que como ele é amador, é mandatário, não é opcional, também né? penso assim. A aplicação do 82, ela só você só não precisa aplicar o 182 quando ele é reincidente e o fato é gravoso,
Mas aí é uma adição. Ele tem, aqui no caso, ele é reincidente. Mas a conduta é gravosa a que ponto? Não, se fosse uma agressão, aí não se aplicaria um 82. Mas precisa ver Né? o fundamento dessa decisão de 2 partidas. Às vezes teve Não, esse fundamento, né? A gente tá achando que... É que não pode, é impossível. É impossível. Tá Seria bom, impossível. Tudo bem. Não, sim. Porque a pena de 2 partidas, com benefício, é por quê? Porque foi uma pena de 4 partidas. Não, aplicaram. Uhum. Não, aplicaram, tava. E mesmo assim, sendo primário, não teria por que não aplicar. Não foi. E aqui, nesse caso, ele foi expulso por uma atitude ali, um ato hostil, né? No caso, entendo, uma cotovelada na disputa de bola, cartão vermelho direto. A Procuradoria denunciou no 250, peço a aplicação da pena mínima. Nesse caso, ele é reincidente, mas eu vejo aqui que não é uma conduta gravosa, no caso, porque sequer teve atendimento médico. Então, peço a aplicação do 182 também, Ok. a defesa. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. De fato, aqui não houve atendimento médico, foi na disputa de bola, mas não deixa de ser uma cotovelada no rosto do atleta adversário. Então, eu voto aqui por uma partida já com 8-2. Doutor Marcos, Acompanhe, senhor presidente. Parabenizo. doutor Carlos. Acompanha, senhor presidente. Também vou acompanhar uma partida para o atleta do Bandeirante. Como não podia deixar de ser, Processo derradeiro, hein? derradeiro. 559. Ó, vamos fazer o seguinte. São Fatiar. 4 denunciados. Vamos. Fatia? Vamos. Já é bem complexo. Então vamos lá, vamos ler o relatório e não tem jeito. E vamos ver as provas. Bom, vamos fazer. É derradeiro, né? Prêmio, é um prêmio. Processo 559/2024, partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-20. Envolve a agremiação do Desportivo Brasil e do São Bento, na data de 31 de maio. A doutora Procuradoria denuncia que infração cometida pelo senhor Cauã Vinícius dos Santos das Graças, no artigo 250. O árbitro diz que, por calçar seu adversário de número 7, o atleta Carlos Henrique da Silva Carvalho, de maneira temerária, atingindo o seu tornozelo direito na disputa de bola, e o mesmo necessitou de atendimento médico e permaneceu no jogo. É o segundo cartão amarelo, 250. O senhor Carlos Eduardo da Silva Oliveira é o segundo denunciado, ele é do Desportivo Brasil, e o árbitro diz que ele foi punido por atingir com o antebraço o rosto do adversário número 2, o atleta Glauco Damasco de Souza Silva, na disputa de bola. 250. Outro infrator é o senhor Anderson Silva Santana, artigo 258, acho que ele é auxiliar técnico. Relato do árbitro. Após ser advertido com um cartão amarelo, o mesmo continuou me insultando, abre aspas, dizendo as seguintes palavras: você não sabe de regra, prejudicou minha equipe, seu merda. Fecha aspas. Está no artigo 258. A outra infração e última a quarta, infratora do Desportivo Brasil, artigo 191, inciso 3º, acumulado com o artigo 26, inciso 3º do regulamento específico de competição. Consta na súmula relatória da arbitragem que a equipe do Desportivo Brasil deixou de cumprir regras da competição, conforme relatado pelo árbitro. Informe que a taxa de arbitragem do árbitro assistente número 1, senhor Henrique Perinelli de Oliveira, não foi paga devido ao erro bancário do clube. O mesmo deixou programado o pagamento para o primeiro dia útil. Bom, artigo 26 é obrigação do clube mandante arcar com a contratação e o pagamento de despesas inerentes à realização das partidas de estados abaixo. Inciso 3º, arbitragem e seus encargos, de acordo com as normas vigentes. O Desportivo Brasil não tem antecedentes. Anderson Silva também não tem antecedentes. Também o senhor Cauã Vinícius não tem. E o senhor Carlos Eduardo também não os tem. A súmula expressa exatamente isso. Tem uma defesa. Vamos. Antes da defesa, né? Tá. Então vamos lá. Vamos então começar a produção de provas. Tem vídeo do quê?
Ótimo, porque são 2,250 e a gente já mata a contra-imagem. Não, mas o Anderson tá xingando, não tem como ter. Tá, vamos ver os lances então do Cauã e do Carlos Eduardo, por gentileza? Aí já mata. Já foi vermelho direto? Ah, tem que amarelo? Tá bom, sim, agora. Então, 250. Não, defensor. Tá, sou Maurício, do Sub-20 de Porto Brasil. Falar o relato da denúncia ao PJD. No dia do jogo, antigamente o clube fazia pagamento em espécie, em dinheiro, porém trocou para transferências bancárias, porém não é uma transferência igual ao Pix, que faz na hora instantânea, se der algum erro já aparece no momento e não faz transferência. Uma transferência que tem que ser feita até às 3h25 do dia, passando esse horário só cai no próximo dia útil. No dia citado, eu fiz a transferência antecipado, cautela, priorizando esse horário, já sabendo desse problema do banco. Transferi e não apareceu os comprovantes e apareceu que estava transferido. Porém, só depois, no final do jogo, falaram que não tinha caído e fui ver que tinha se tornado dinheiro. No mesmo momento, eu falei com o Henrique que teria que enviar para outra conta. E, em vez de mandar para a conta do Santander, que era passado para a federação, eu enviei para a conta da Caixa. Foi ele ainda no CT no dia do jogo. Porém, como eu tinha passado das 15 horas e 25 minutos, só foi feito na segunda-feira. Em relação ao Anderson, não tem nada de para produzir. Então, acho que. Falar. Então, se puder ler, são dois lances bem simples, 250, que já tem até jurisprudência aqui na casa, mas vamos lá, tem que ler, e o 258, que é o em relação à arbitragem. Doutora Maria Fernanda, Acompanho, presidente. Carlos, Acompanhe, senhor presidente. também acompanha, mesmos fundamentos de jurisprudência da casa. Esportivo Brasil. O senhor, primeira dúvida do votar a favor. Bola. Verdade, você disse que vai falar. Vamos falar.
operação, para o lance, traz a imagem aqui. O Vice-Alberto não teve intenção de machucar. Para a introdução, que jogava tentava recuperar a posse de bola. Fala da suposta infração de alta da carne do árbitro, da defesa. Lá também Paulo as imagens aqui. Da mesma forma, também disse que ia tomar precedentes. Vou fazer algumas outras menções aqui. Não, então é a questão da multa, a mesma coisa, da multa no depósito. A lei de botar o atrás da corporação, também o importante de segurança. O Marco revisou o pagamento data da partida e que voltaram para a lei municipal, porque ele praticamente foi maior que o mais, a gente fala na sexta-feira pela manhã. A gente consta aqui. Então, a 975. Você sobe somente com uma partida, mas continua com uma vez que o pagamento do ar paciente, ainda não havia sido limitado pelo banco. Então, o primeiro estudo do terceiro. Aí, dia 30 de negócio, para dia 3 de outubro, para a prova, se a frequência não estava. Então, veja, a prova da vitória, a solução da solução do Brasil, ou a alternativa do artigo 423. O Brasil que é iniciado com a prefeitura, a representar diferentes eventos que vai levar a uma gestão atual da organização. Vamos lá, vamos lá. A delegação do Brasil, a segregação, se não tivesse o viés do debate de posso ter uma delegação 3%. Então, a segunda delegação do Brasil, se está o ano que está tendo a partir do conhecimento deles, e estão soltadas, né? Soltadas pela Muito obrigado, doutor Marcos, pela participação aí. Parabéns. Doutora Maria Fernanda, Eu vou acompanhar, presidente. doutor Carlos. Acompanhe, senhor Eu presidente. também acompanho o voto do relator, né? Unanimidade neste caso. E desde já agradeço a todos pela participação, os auditores aqui, advogados, procuradoria, secretariado e demais presentes que estão aqui no auditório. E até a próxima.